Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando agora a nossa primeira aula aqui da banca IBFC, certo? Onde a gente vai trabalhar o conteúdo de análise combinatória, certo? Que é um conteúdo aí que é muito cobrado por diversas bancas. Quando você trabalha com a parte teórica, você vê que não é tão simples assim. É um dos assuntos mais temidos por quem presta concurso público. E é uma matéria que acompanha uma outra matéria que também é muito temida, chamada de probabilidade, tá? Que também a gente vai trabalhar aqui nesse projeto da banca, tá certo? Eu mandei para vocês o nosso material, você tem acesso ao nosso primeiro material, que nós vamos trabalhar nessa aula aqui, e em muitas questões a gente vai pontuando um pequeno detalhe teórico que com certeza vai fazer total diferença para você entender melhor a questão que está sendo trabalhada, tá certo? Então vamos lá, vamos projetar a nossa primeira questão, tá? E a nossa primeira questão ela vai falar o seguinte: com os algarismos do conjunto que tem aqui, ó, 0, 2, 3, 4 e 5, podemos formar números de 3 algarismos distintos, certo? Então, cuidado com essa palavrinha aqui, distintos. Ela é fundamental. Aí o problema fala, a quantidade de números formados é... Então, vamos começar a pensar. Nós temos que formar números de 3 algarismos. No caso, as nossas opções que nós podemos utilizar são... Então, deixa eu projetar aqui, ó. Nós temos o 0, o 2, o 3, o 4 e o 5, certo? Para ficar mais claro, vamos criar alguns exemplos, só para ficar mais claro, e aí a gente analisa para saber se pode ou para saber se não pode. Eu vou pegar aqui, ó, o nosso primeiro exemplo. Imagine esse número aqui, 234. Então veja que é o número de 3 algarismos e todos eles distintos, diferentes, correto? Então aqui eu posso ter um número como esse. Vamos pegar aqui um segundo exemplo, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vou pegar 354. Veja que nesse segundo exemplo eu tenho um número com 3 algarismos e todos eles são diferentes. Então, eu também posso considerar, sem nenhum problema. Agora, vamos pegar um terceiro exemplo, que vai ser o seguinte. Se eu pegar o número aqui, por exemplo, 344, veja que é um número com 3 algarismos, só que 2 deles se repetem. Nesse caso, tá? Nesse tipo de número, eu não posso considerar, justamente porque nós temos algarismos repetidos. Então, o problema deixou muito claro que não pode. Só que agora eu vou pegar um outro exemplo que vai ser justamente o pulo do gato. Por exemplo, se eu pegar o número 0,23. Quando eu olho para esse número, né, tem gente que vai ler 0,23. Dependendo do caso, por exemplo, se for uma senha de banco, eu vou entender como sendo um número de 3 algarismos. E aí a minha senha do banco será 023. Agora, o problema aqui não é o caso, não é senha de banco. O problema é que a gente forma números com 3 algarismos. Então, esse tipo de número eu não posso considerar. Por quê? Porque 0,23 é a mesma coisa que 23.
Então, na verdade, eu tenho números com 2 algarismos, correto? Então, tome cuidado, é a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção. Questões como essa, né, tem de várias formas. Tem casos que você pode considerar o zero à esquerda, como se fosse uma senha de banco, não vai ter problema, a não ser que o problema, né, diga para você não considerar o zero, mas se não falar nada, você vai considerar. E tem situações onde o zero não pode ser utilizado. Mesmo ele estando ali, é justamente para você cair no peguinha, como é o caso dessa questão. Eu não posso considerar o zero à esquerda. Se eu considerar ali, o meu número ele não vai ter 3 casas, ele vai ter 2 casas, certo? Então, tome cuidado com esse lance. Bom, então a gente já percebeu aqui, com esses exemplos, o que pode e o que não pode. Então, pensa comigo. São números com 3 algarismos. Vou colocar 3 tracinhos aqui, ó. Então, vamos lá. O que eu vou pensar primeiro para a nossa primeira casa? Para a nossa primeira casa, a gente vai ter um total de 4 opções. 4 opções, professor, eu posso começar o número com 2. Aqui, ó, eu posso começar o número com 2. Eu posso começar o número com 3. Eu posso começar o número com 4. Eu posso começar o número com 5. Eu só não posso começar o número com 0, como a gente percebeu no nosso exemplo. Eu não posso começar o número com 0. Então, para você entender ainda mais, eu vou vir aqui, ó, e vou tirar o 0. Então, eu tenho 4 opções para darmos início ao nosso número. Agora, eu vou pensar na nossa segunda casa. Na segunda casa, eu quero que você tenha clareza do seguinte, tá? Nós escolhemos um número para ocupar a primeira casa. Esse número que foi eleito para ficar ali, pode ter sido 2, o 3, o 4 ou o 5, eu não posso mais usá-lo. Concorda que eu não posso mais usá-lo? Veja bem, para a primeira casa, eu já tirei o 0. Eu não posso usar o 0, a gente ficou com 4 opções. Das 4 opções, nós vamos escolher uma. Então, para a próxima casa, sobramos com 3 opções. Só que tem um detalhe. O 0 que ficou de fora da primeira casa, agora ele volta. Porque aí pode. O 0 só não pode na primeira casa e ele não foi usado. Então, eu preciso utilizá-lo em algum outro lugar. Então, o que acontece? Para a segunda casa, eu tenho também 4 opções. Né? Por exemplo, vamos supor, vou escrever aqui novamente, ó, 0, 2, 3, 4, 5. Vamos supor o seguinte, para a primeira casa, eu já havia excluído o 0. Aí vamos supor que nós escolhemos o 2, então ele fica fora, sobramos com 3 opções para a segunda casa. Só que o 0, que não foi utilizado na primeira casa, ele pode ser usado na segunda casa. Então, ele fica livre. E aí, então, na verdade, nós temos o 0, certo? Então, na verdade, a gente teria o 0, o 3, o 4 e o 5. Só o 2, que, como exemplo, a gente está usando, foi utilizado na primeira casa. Então, eu quero que você enxergue isso, que para a segunda casa, nós temos 4 opções. E aí, para a última casa, né, aqui na segunda casa, nós escolhemos outro número. E para a última casa, nós ficamos com 3 opções. Porque nós utilizamos um número na casa do meio. E aí ele fica fora do jogo. Então, sobramos com 3 opções para a última casa. Quando você faz, né, esse produto aqui, você vai ter o seguinte, 16 que multiplica 3, nós temos um total de 48 números. Então, quando o problema pergunta a quantidade de números formados
Então, a gente consegue formar um total de 48 números. Ficamos aqui com a letra E, tá certo? Veja que nós pegamos esse exemplo e o problema fala que os algarismos são diferentes. Para a primeira casa, eu não podia usar o zero, então ficamos com 4 opções, certo? 4 opções. Escolhemos uma delas. Para a casa do meio, ficou 3 opções, mas aí eu não tinha só as 3 opções. O zero que não foi usado na primeira vem. Então, para a casa do meio, eu tenho 4 opções. Aí, das 4 opções, foi escolhido uma na casa do meio. Aí, sobramos, de fato, com 3 opções para a última casa. Tá certo? Aí, ficou 4, que multiplica 4, que multiplica 3. Tá? Então, com isso, a gente fez a nossa primeira questão. Então, tome muito cuidado quando, na questão, a banca colocar se são algarismos distintos e se ela não falar nada, é porque a gente pode considerar números repetidos. Mas aí, qual que é a melhor saída? O que eu fiz aqui para você? Eu fui, deixa eu projetar aqui, ó, eu fui para você criando exemplos. Então, nós criamos aqui, ó, esses exemplos para que a gente pudesse discutir se a gente podia ou não utilizar. Tá certo? Perfeito. Com isso, então, fizemos a nossa primeira questão. Vamos projetar a nossa segunda questão. Vamos lá. A segunda questão vai falar o seguinte: uma empresa irá contemplar 3 de seus funcionários. Então, vamos ver aqui, ó. Uma empresa irá contemplar 3 de seus funcionários que mais venderem seus produtos no mês de outubro. Se o prêmio para cada um dos 3 ganhadores for o mesmo, então veja, o prêmio é o mesmo, e se 8 funcionários irão participar, então o total de resultados possíveis para os 3 premiados é igual a... Bom, então vamos começar a pensar uma coisa aqui. Chegou lá na sua prova, né? Viu que tem uma questão de análise combinatória. O que você vai pensar? Você precisa fazer um teste. Você precisa perceber se a ordem interfere no problema ou não, porque vai ser totalmente diferente. Se você perceber que a ordem dos elementos interfere no problema, você vai ter arranjo, né, permutação, você vai para esse caminho. Se você perceber que a ordem não interfere no problema, aí, no caso, você vai ter combinação. Aí você fala assim, professor, como que eu vou perceber? Como que eu analiso para saber se a ordem interfere ou não no problema? Então, vamos lá. Por exemplo, voltando aqui na questão de número 2. Vamos fazer o seguinte, preste atenção. Vamos pegar um exemplo. Veja que a empresa ela vai contemplar 3 funcionários, certo? Vamos supor aqui, e nós temos um total de 8. Então, primeiro vamos criar o seguinte. Vamos, né, pegar como exemplo aqui os funcionários da empresa. Aí eu vou fazer assim com você, ó. Eu vou chamar por letras, tá? Nós temos o funcionário A, B, C, D, E, F, G e H. Então, veja que nós temos aqui 8 funcionários que concorrem aos prêmios. 8 funcionários. Vamos supor que os ganhadores foram, vamos colocar aqui, ó, ganhadores. Então, vamos supor que os ganhadores foram A, B e C, tá? Vamos supor que os ganhadores foram A, B e C. E aí eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Veja que os 3 prêmios são iguais. Iguais. Porque vai ter diferença. Vai ter diferença. Como os prêmios são iguais, importa quem vai ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar? Pensa um pouquinho. Se os 3 prêmios são iguais,
Importa quem vai ficar em primeiro, segundo e terceiro? Não importa, os prêmios são iguais. Agora, se os prêmios fossem diferentes, iria importar quem fosse ficar em primeiro, segundo e terceiro? Vamos supor que o primeiro prêmio fosse 10 mil reais, o segundo prêmio fosse 5 mil e o terceiro prêmio fosse 1.000. Ia fazer diferença, né? Todo mundo ia brigar para ficar em primeiro lugar. Concorda comigo? Então, mas como os prêmios são iguais, analisa comigo. Vamos supor que os ganhadores foram A, B e C. Se você mudar a ordem deles, se você colocar assim, ó, os ganhadores foram B, C e A. E aí eu te pergunto, tem alguma diferença, né? Se você colocar A, B, C para B, C e A, não tem diferença. Se você pegar aqui, ó, C, A, B, tem alguma diferença? Não tem diferença nenhuma. Então você está percebendo aqui comigo que a ordem, veja bem, a ordem não interfere, a ordem não interfere no problema. Então a gente está diante de um caso onde a ordem não interfere no problema. E se a ordem não interfere no problema, nós vamos ter um caso de combinação. E aqui, de forma mais precisa, combinação simples. Certo? Então, o que acontece? Se a ordem não interfere na nossa questão, como a gente analisou, basta você ir criando exemplos para você ver se a ordem interfere ou não. Nós temos um caso de combinação, e se é um caso de combinação, nós temos que usar a fórmula. Combinação de n elementos tomados P a P, isso nada mais é que n fatorial sobre P fatorial que multiplica n menos P fatorial, certo? Então, assim, uma primeira coisa que você tem que guardar que é o seguinte, se pegar uma questão e for uma questão de combinação, tem que usar a fórmula, tá? Então, esse é o primeiro lance, é a primeira ideia. Vimos que a ordem não interfere, é um problema de combinação, e aí vamos usar a fórmula. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou ter uma combinação de 8 elementos, que é o total de funcionários, tomados 3 a 3. O que nós vamos descobrir aqui? Nós temos 8 pessoas e nós vamos encontrar quantos grupos de 3 pessoas a gente consegue formar. Quantos grupos de 3 em 3 pessoas a gente consegue formar. E aí nós vamos escolher um desses grupos para serem os ganhadores, né, as 3 pessoas que vão ganhar os 3 prêmios. Um dos grupos. Então, se você usar a fórmula, você vai ter o seguinte. Aqui vai ficar 8 fatorial, no caso, dividido por, aí você tem no lugar do P, 3 fatorial, que multiplica 8 menos 3 fatorial, tá certo? E aí vai ser o seguinte aqui, ó. Você vai ter 8 fatorial sobre, e aí vai ficar 3 fatorial, que multiplica 5 fatorial. Pronto. Como que a gente trabalha algo do tipo? Você vai pegar o maior, que é o 8, e você vai desenvolvê-lo até chegar no 5, que é o mais próximo. Então, você vai ter o seguinte, 8, que multiplica 7, que multiplica 6, que multiplica 5. Aí eu vou colocar aqui, ó, 5 fatorial, para poder cortar embaixo. E aí o 3 fatorial é 3, que multiplica 2, que multiplica 1. E aí eu vou copiar aqui o outro 5 fatorial, porque aí, ó, nós vamos simplificar o 5 fatorial com o 5 fatorial. 3 vezes 2 aqui é 6, corta com 6, vai sobrar ali 8, que multiplica 7. Né? 8 que multiplica 7, sabemos que é 56. Qual que é a nossa conclusão? Com os 8 funcionários,
certo? A gente consegue formar 56 grupos de 3 pessoas. Então, vamos ficar aqui com a letra A. Então, combinação, você viu, a ordem não interfere no problema, você percebe que é combinação, e ali nós utilizamos a fórmula e vimos que com 8 pessoas, né, a gente conseguiu formar 56 grupos de 3 em 3 pessoas. Um desses grupos foi o ganhador, né, que são as 3 pessoas que vão ganhar o prêmio. E aí, se os prêmios fossem diferentes, aí a ordem interferia no problema. É muito louco isso, mas você tem que ficar muito atento a esses detalhes, tá certo? Então vamos lá, vamos projetar aqui a questão de número 3. Vamos pegar aqui, preste muita atenção, porque a banca IBFC gosta de trabalhar questões como essa aqui. E ela tem um detalhe muito importante que vai ser o seguinte. A questão, ela vai fazer assim, ó. Ela fala assim primeiro. Um capitão, vamos pegar assim, ó. Um capitão deve escolher um grupo de 4 soldados, certo? Para fazer uma diligência dentre 4 homens e 5 mulheres. Se esse grupo for composto por 2 duas mulheres e 2 homens, então o total de possibilidades de formação desse grupo é. Então ele quer saber o total de grupos que a gente consegue formar. O que acontece? Primeira coisa que eu quero é a interpretação do texto. Aqui, ó, 2 homens e 2 mulheres no grupo. Tá vendo que tem um E aqui, ó? Preste atenção. Nós vamos formar um grupo de 4 pessoas. Vai ter 2 mulheres e vai ter 2 homens, obrigatoriamente. Vai ter 2 mulheres e 2 homens. Esse E aqui, ele nada mais é que a intersecção, certo? Isso aqui é a intersecção. E nesse problema, nós vamos entender como sendo uma multiplicação. Como assim, professor? Eu vou te explicar. Olha só. Nós temos um grupo de 4 pessoas. Nós vamos descobrir quantas duplas de mulheres a gente consegue formar, quantas, e nós vamos descobrir quantas duplas de homens a gente consegue formar. Então, nós vamos pegar o total de duplas de mulheres e nós vamos multiplicar pelo total de duplas dos homens. Percebeu? Professor, por que nós vamos multiplicar? Pelo E que estava lá. O nosso grupo vai ter, né, 2 mulheres e 2 homens. Nós vamos pegar o total de grupos de mulheres que a gente consegue formar e multiplicar pelo total de grupos de homens que a gente consegue formar. Então, vai ser o seguinte. Aí, nós temos um total de 4 homens. Então, peraí. O problema diz ali, ó, homens. Nós temos 4 e mulheres, no caso, nós temos 5. Nós temos 4 homens e nós temos 5 mulheres. O que vai acontecer? Agora, vai acontecer o seguinte. O que a gente vai ter que pensar? Dos 4 homens, nós temos que escolher 2. Das 5 mulheres, nós temos que escolher 2 para compor o nosso grupo. Aí a gente precisa saber se a ordem interfere no problema ou não. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor
que o nosso grupo foi formado pela Ana, pela Paula, vamos supor que seja esse, Paula, nós temos o Caio, nós temos o Paulo. Então, vamos supor que esse seja o nosso grupo, certo? Se você mudar a ordem entre eles, se você colocar aqui Paula, por exemplo, se você colocar Caio, aí você coloca Paulo e Ana. Quando nós mudamos a ordem aqui do nosso grupo, né? Quando nós mudamos a ordem dos elementos do nosso grupo, mudou o nosso grupo? Mudamos a ordem? Formou um novo grupo ou continuou o mesmo? Você concorda que continuou o mesmo? Se continuou o mesmo, eu vou entender que a ordem não interfere no problema. Então, o que acontece? Você vai colocar aqui, ó, que a ordem, olha só, a ordem não interfere no problema. Nós vamos colocar que a ordem não interfere no problema. E aí, como nós já vimos, né? Se a ordem não interfere no problema, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um problema de combinação. Percebeu? Então, assim, ó, se a ordem não interfere no problema, nós vamos ter um problema de combinação simples. E aí, se é combinação, é aquilo que eu falei, né? A fórmula, ela é fundamental. Combinação de n elementos tomados P a P, que vai ser n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Só que ali a gente vai ter que fazer duas contas. Vamos ver por quê. Pelo seguinte, o nosso grupo ele vai ter uma quantidade de mulheres vezes uma quantidade de homens. Então, aqui, ó, o total de duplas de mulheres e o total de dupla de homens. No primeiro momento, nós vamos ter uma combinação de 5 mulheres tomados 2 a 2, vezes, e dos homens, uma combinação de 4 homens tomados 2 a 2. Então, nós temos que fazer as duas contas, como eu já te expliquei aqui, mostrando na minha mão. Então, você vai ter o seguinte, primeiro, combinação de 5 mulheres tomadas de 2 em 2. Quantas duplas de mulheres a gente consegue formar? Você vai ter aqui o seguinte, nós vamos ter 5 fatorial sobre, aí você tem 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2 fatorial. Se você já consegue fazer mais direto, não tem problema. Isso aqui vai ser 5 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial. E aí você vai agora, ó. Eu vou pegar o 5, eu vou desenvolver até chegar no 3. Então, você vai ter isso aqui, ó, 5 vezes 4 vezes o 3 fatorial, certo? E aí, paramos no 3, dividido por o 2 fatorial, você faz, ó, 2 vezes 1, copia o 3 fatorial aqui embaixo, e aí você vai cortar o 3 com 3, 5 vezes 4 aqui é 20, sobre 2, 20 sobre 2, sabemos que é 10. Ou seja, com 5 mulheres, tá? Com 5 mulheres aqui, ó, a gente consegue formar, né, duplas, um total de 10 duplas com essas 5 mulheres, tá certo? E aí agora a gente vai fazer o cálculo dos homens. Dos homens vai ser o seguinte, você vai ter uma combinação de 4 homens
para a gente formar duplas, né? Grupos de 2 pessoas, de 2 em 2 homens. E aí você vai jogar na fórmula. Você tem 4 fatorial sobre, e aí você tem o seguinte, 2 fatorial que multiplica 4 menos 2 fatorial. E aí você vai ter aqui, ó, 4 fatorial sobre. Aí você tem 2 fatorial que multiplica 2 fatorial. Então vamos lá. Eu vou pegar o 4 e eu vou desenvolvê-lo até chegar no 2. Então você tem aqui, ó, 4 vezes 3 vezes o 2 fatorial. O outro 2 a gente desenvolve, ó, 2 vezes 1 vezes o 2 fatorial aqui, para a gente poder cortar. Corta, e aí você faz 4 vezes 3 é 12, sobre 2 vezes 1, que é 2, 12 por 2 aqui, sabemos que é 6. Então tá aí. Bom, o que acontece? Aí a gente já tinha feito o seguinte. Tá vendo aqui, ó? Né? A gente já tinha começado dessa forma. A combinação aqui de 5 mulheres tomadas duas a duas, né? A gente forma 10 grupos, vezes a combinação de 4 homens tomados 2 a 2, a gente forma 6. Então, 10 que multiplica 6, a gente consegue formar 60 grupos de 4 soldados, onde obrigatoriamente nós vamos ter ali 2 homens e 2 mulheres. Vamos ficar aqui então com a letra A, tá certo? Tomem cuidado, questões como essa a banca tem muitas, tá? Muitas, onde você vai calcular um grupo vezes o outro grupo, tá? Professor, então quer dizer, só para eu guardar melhor aqui, esse tipo de questão é combinação? É. Então tem gente que já faz algumas questões específicas e já no seu inconsciente já pegou o jeitão. Tipo, se eu pegar a prova e tiver uma questão como essa, eu já sei que eu vou fazer o cálculo de 2 combinações. Manda bala, tá certo? Show de bola? Com isso, então, finalizamos aqui a nossa terceira questão, certo? Vamos projetar aqui a nossa próxima questão. Vamos lá? Temos aí a questão de número 4. E a questão, ela vai falar o seguinte, né? Assinale a alternativa que apresenta quantas senhas diferentes de 6 caracteres podem ser formadas usando apenas letras. Tá vendo que a banca colocou aqui maiúsculas, né? Isso é só para encher linguiça, tá? Da palavra Brasil, sem repetir nenhuma letra. Então, eu não posso repetir letras, tá certo? Então, você tem aí a palavra Brasil, aí você tem que olhar o seguinte, quantas letras tem a palavra Brasil? Se essa palavra tem letras repetidas, tudo isso a gente tem que analisar. E aí, esse total de letras que essa palavra possui, a gente vai fazer uma análise para ver quantas senhas a gente consegue formar, e são senhas de 6 dígitos. Então, vamos ver o que a gente vai ter que pensar aqui. Vamos lá. Ó, eu tenho a palavra Brasil. Então, vamos colocar aqui a nossa palavra. Brasil. Aí, a nossa palavra, a gente está percebendo que ela não tem letras repetidas, certo? Então, eu posso até colocar a vírgula aqui, ó, para ficar mais organizadinho. Nós temos um total de 6 letras, certo? Então, nós temos 6 letras, e aí vai ser o seguinte, né? E são senhas de 6 caracteres. Se você projetar aqui, vamos começar a fazer o seguinte: 3, 4, 5, 6. Pensa comigo. Para nossa primeira casa, nós temos um total de 6 opções. Eu posso começar com a letra B, eu posso começar com a letra R, eu posso começar com a letra A,
com a letra S, com a letra I ou com a letra L. Então, para a nossa primeira casa, nós temos um total de 6 opções, 6 letras diferentes. Já para a nossa próxima casa, nós vamos ter um total de 5 opções. Aí você fala, por quê, professor? Porque nós já escolhemos uma letra para a nossa primeira casa. Então, uma das 6 letras já foram usadas para a nossa primeira casa. Sobramos com 5 para a segunda. E aí, na segunda casa, a gente vai utilizar uma das letras e vamos ficar com 4 letras para a terceira casa. Tá percebendo? Aí você vai usar outra letra, aí vamos sobrar com 3, 2 e 1. Então tá aqui, ó. Aqui a gente vai achar o total de senhas que a gente consegue formar de 6 dígitos com as letras da palavra Brasil. Se você fizer essa conta, você vai achar um total de 720 senhas que a gente vai conseguir formar, ficando assim com a letra A. É um tipo de questão que tem muito comum com números, tá? E aqui a banca montou com letras. Porém, a ideia é a mesma, tá certo? É a mesma coisa. Então, com isso, a gente fez aqui a questão de número 4. Vamos projetar a questão de número 5. Essa questão, ó, é semelhante ao que nós já fizemos. O que acontece? Você vai ter aí o seguinte, né? Você vai ter o seguinte, a gente vai ter que trabalhar um grupo vezes outro grupo, né? Se eu não me engano, a questão de número 3. Então, primeiro vamos fazer a leitura e vamos discutir isso. Por exemplo, ó, serão escolhidos 5 aspirantes para realizar um curso de primeiros socorros. Dentre 8 aspirantes do sexo feminino, serão escolhidos 3 para fazer parte do grupo e dentre 7 aspirantes do sexo masculino, por exemplo, né, a banca meio que deixou no ar, mas, né, do sexo masculino, serão escolhidos outros 2, tá aqui, aspirantes para o grupo. Nessas condições, o total de grupos distintos que podem ser formados é... Então, peraí, nós temos ali mulheres. Vamos colocar assim, ó. Nós temos ali mulheres. Nós temos um total de 8. Das 8 mulheres, nós vamos escolher 3 para poder fazer parte do nosso grupo. E nós temos homens, que no caso aqui serão 7. E aí, nós vamos escolher 2. Certo? Bom, é muito semelhante. Lembra que eu até falei assim, professor, então, quando for questões assim, a gente já sabe que é combinação? Justamente. Então, o que acontece? Aí, você vai ter que perceber o seguinte. Nós vamos formar um grupo. Primeiramente aqui, ó. Nós vamos formar aqui um grupo. Esse grupo vai ter 3 mulheres. Vamos colocar assim para você enxergar melhor, ó. 3 mulheres e 2 homens, certo? Então, vai ser isso. Aí, nós temos aqui, ó, o E, que você já sabe que é multiplicação. E aí, é um tipo de questão que também você já sabe que a ordem não interfere no problema. A ordem não interfere. Eu vou pegar um exemplozinho simples, pequeno. Por exemplo, se eu pegar os 2 homens aqui, vamos supor que foram o Carlos, né, o Carlos e o Caio. Os 2 homens que vão fazer parte do grupo. Se você mudar a ordem entre eles, se você pegar Caio e Carlos, né, mudou a dupla de homens? Não mudou. Continuam sendo, né, a mesma dupla. Justamente para te mostrar mais uma vez que a ordem
no caso, a ordem não interfere, no problema, certo? Então, aqui nós temos que a ordem não interfere no problema. E aí, se a ordem não interfere, nós temos uma combinação. Deixa eu montar aqui antes o seguinte, ó. Nós temos que fazer o cálculo da combinação de 8 mulheres tomadas 3-3, vezes a combinação de 7 homens tomados 2-2. Tá aqui, tá certo? Então, na combinação, vamos colocar aqui a fórmula. Combinação de n elementos tomados P a P é n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Vamos calcular primeiro aqui o grupo de mulheres. Nós vamos ter uma combinação de 8 tomados 3-3, que vai ser 8 fatorial sobre, aí você tem 3 fatorial, que multiplica 8 menos 3 fatorial, tá certo? Bom, desenvolvendo isso aqui, primeiro a gente vai ter 8 fatorial sobre, aí você tem 3 fatorial, que multiplica 8 menos 3, 5 fatorial. Então, agora nós vamos pegar o 8 e nós vamos desenvolver até chegar no 5. Então, você vai ter o seguinte, 8, que multiplica 7, que multiplica 6, que multiplica 5. Como eu cheguei no 5, eu vou colocar o fatorial aqui para poder cortar com o 5 de baixo, tá certo? E aí você vai ter o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, e aí nós temos vezes o 5 fatorial aqui, ó, tá certo? Então, eu vou cortar esse 5 fatorial com 5 fatorial. 3 vezes 2 aqui é 6, eu vou cortar com 6. Vai sobrar 8 vezes 7, que vai ser 56. Ou seja, o que nós descobrimos? Com as 8 mulheres, a gente consegue formar 56 grupos de 3 mulheres, tá certo? Agora nós vamos para os homens. Combinação de 7 homens tomados 2-2. Você vai ter o seguinte, joga na fórmula 7 fatorial sobre, aí você tem 2 fatorial, que multiplica 7 menos 2 fatorial, certinho? E aí você vai ter aqui, ó, 7 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 5 fatorial. Então, vamos lá. Eu vou pegar o 7 e eu vou desenvolvê-lo até chegar no 5. Então, você tem 7 vezes 6 vezes 5. Vou parar aqui no 5 para poder cortar com o 5 de baixo. Então, está aqui o 2 fatorial. Você coloca 2 vezes 1 vezes o 5 fatorial. E aí você vai cortar aqui, tá? Aí, por exemplo, 7 vezes 6, 42, sobre 2 vezes 1, que é 2. Quando você simplifica 42 por 2, você acha 21. O que nós descobrimos aqui? Que com 7 homens, a gente conseguiu formar 21 grupos de 2 em 2 homens, ou 21 duplas, certo? E agora a gente vai concluir o problema. Você pode continuar aqui na frente, ó. Nós já havíamos deixado montado aqui o negócio. Então, a primeira combinação foi 56 vezes a segunda combinação foi 21. Quando você faz 56 vezes 21, você vai achar 1.176 grupos que a gente consegue formar, e aí ficando na alternativa D. O que acontece aqui? Então, quando o problema disse aí,
por exemplo, nessas condições, o total de grupos distintos que podem ser formados dá um total de 1.176 grupos, certo? Onde são grupos de 5 pessoas que nós vimos, e nesse grupo você vai ter 3 mulheres e 2 homens. Percebeu que a questão ela é praticamente a mesma do que a outra? Só que muda o contexto histórico. Mas o passo a passo é a mesma coisa. Então você precisa ficar atento. A banca gosta muito desse tipo de problema. Belezinha? Então vamos lá. Vamos projetar aqui a questão de número 6. Vamos pegar aqui e vamos lá. A questão de número 6 vai falar o seguinte. Olha só. Paulo esqueceu a senha que utiliza na fechadura eletrônica para abrir a porta da casa. Se a senha é formada por 3 números de 0 a 9, todos distintos, então o total de senhas possíveis, de senhas que Paulo deve digitar para acertar a penúltima tentativa é... Então, peraí, ficou meio louco isso aqui, mas vamos lá. Nós temos que formar senhas de 3 números, certo? E nós vamos utilizar de 0 a 9. Aqui no caso, pensa comigo, é senha. Eu vou colocar exemplos e aí vamos ver se você vai, né, deduzir aqui comigo o que eu já estou pensando. Ó, vamos pegar um exemplo de uma senha que Paulo pode formar. Eu posso ter a senha 987. Veja, é uma senha de 3 dígitos e os algarismos são todos distintos. Concorda que eu posso ter uma senha como essa? Beleza. Eu posso pegar um outro exemplo. Eu posso ter a senha 123, certo? Ok. Bom, agora, eu posso ter a senha, veja bem, 025. Nesse caso, eu posso. Por quê? Não é um número de 3 algarismos, né? É uma senha. E aí, no caso, a senha ali, eu posso colocar o 0 antes. Eu posso colocar o 0 à esquerda. Então, é aquilo que eu estava te falando, né? Tem muitas questões que se parecem com essa e toma cuidado. Tem momentos que a gente não pode utilizar o 0 à esquerda, tem momentos que a gente pode e deve utilizar, como é o caso aqui da senha. Percebeu? Não tem nenhum empecilho, a banca não disse nada que a gente não pudesse utilizar o 0 à esquerda em nossa senha. Então, o que acontece? Nós vamos fazer o seguinte, vamos continuar. Aí, no caso, então, o que a gente não pode fazer, por exemplo, é eu pegar isso aqui, ó, 355. Aí, eu tenho algarismos repetidos, eu não posso utilizar, tá certo? Bom, então, vamos descobrir a quantidade. São senhas de 3 dígitos, vou colocar 3 tracinhos. E aí, o que acontece? Para a nossa primeira casa, nós vamos ter um total de 10 opções. Por que 10, professor? Porque eu posso colocar o seguinte, eu posso colocar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 10 opções para eu começar a minha senha, certo? Só que a partir do momento que eu escolhi um algarismo para colocar aqui, eu não posso mais utilizá-lo, ficando apenas com 9 opções para a nossa segunda casa. Então, para a nossa segunda casa, nós temos um total de 9 opções, e para a terceira casa, nós temos um total de 8 opções, porque na casa do meio a gente escolheu um outro algarismo. Sendo assim, a gente consegue formar um total de 720 senhas, né? Se você pensar, ele tem um total de 720 tentativas. Só que o que o problema pergunta? O total de senhas possíveis
que Paulo deve digitar para acertar na penúltima tentativa. Então, aqui, ó, a última tentativa é o 720. Se ele quer a penúltima, então é 720 menos uma tentativa, que vai dar 719. Olha que interessante. E aí, com isso, vamos ficar com a letra A, certo? Muito bom. Aqui a banca poderia ter colocado um peguinha. Ela poderia ter colocado em uma das alternativas o próprio 720, porque aí muita gente ia passar despercebido. Então tem que ficar muito atento a esses detalhes. Belezinha? Vamos projetar então a nossa questão de número 7. Vamos lá. A questão ela vai falar o seguinte. Olha só. Utilizando os algarismos, aí nós temos essas opções aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 9 e 0. Utilizando esses algarismos, assinale a alternativa que apresenta quantos números ímpares. Então, ó, quantos números ímpares de 5 algarismos distintos podemos formar. Então, peraí. Nós temos aqui essas opções. Vamos discutir o problema. 2, 3, 5, 7, 9 e 0. Tá? Como nós queremos números ímpares, o nosso número não pode terminar com qualquer número. Então, a gente vai criar as nossas opções. Que vai ser o seguinte. Preste atenção. Dentro das nossas opções, ó, eu quero formar números com 5 algarismos. Certo? Aí vamos pegar a nossa primeira opção. O meu número, ele precisa terminar com 3. Então, todo número que termina com 3, ele é um número ímpar. Concorda comigo? Aí, só que nós temos outras opções na nossa sequência. Vamos lá, por exemplo, nós temos o 5. E aí a gente vai fixar o 5 aqui também, ó. Ou seja, todo número que terminar com 5 é um número ímpar. Percebeu? Nós temos mais opções. Vamos pegar aqui outra opção que nós temos. O 7. Todo número que terminar com 7 é um número ímpar. E nós temos mais uma opção. Lembrando que o 0, ele é par, tá, gente? 0 é par. Então, 4, 5. Eu vou colocar aqui o 9. Todo número que terminar com 9, ele é um número ímpar. Certo? Bom, vamos começar a discutir o problema. Ó, na última casa aqui, nós estamos criando os números que terminam com 3. Nós não vamos multiplicar por 3. São todos os números que terminam com 3. Então, você vai ter o seguinte, ó. Como a gente já fixou o 3 ali, né? Então, o 3 aqui, nós vamos excluir ele do jogo. Nós sobramos com 5 opções. Concorda? Nós temos 5 opções aqui, ó, para escolher. Lembrando que os algarismos são diferentes. A partir do momento que eu escolhi um aqui para a primeira casa, eu tenho 4 opções para a segunda. Depois eu tenho 3 opções, 2 opções, e aqui, ó, é uma opção, que é o 3. Se você fizer essa conta, ó, você vai multiplicar só essa parte aqui, ó. Então, você tem 5 vezes 4, que é 20. 20 vezes 3, que é 60, vezes 2 é 120. Seria isso? Ou tem alguma coisa errada que nós não estamos enxergando? 3, 6, nós fixamos o 3 ali, sobramos com 5. Opa! Opa! Temos um detalhezinho para corrigir.
Espera aí, que agora é que eu percebi aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Agora é que eu percebi. Beleza, nós fixamos ali o 3. Só que nós estamos formando números com 5 algarismos. Eu vou até escrever aqui na frente para a gente poder rabiscar, ó. Nós temos 2, 3, 5, 7, 9, 0. Pensa comigo, ó, o peguinha da banca. O 3 nós já fixamos lá no final, então eu não posso mais utilizá-lo. Como nós queremos números de 5 algarismos, eu não posso começar com 0. Então, na verdade, na primeira casa nós temos 4 opções. Cuidado com isso. Aí, por exemplo, para a segunda casa, seriam 3 opções. Mais o 0 que não foi utilizado, ele volta. Então, nós temos 4 opções aqui também. Depois, nós temos 3 opções, 2 opções e 1 opção. E aí, nós vamos fazer esse produto aqui, ó. Então, veja, como nós tínhamos o 0 aqui, eu não posso começar o número com 0. Então, a gente teve 4 opções para a primeira casa, certo? A gente teve 4 opções para a primeira casa. Escolhemos uma opção, aqui ficou fora. Para a próxima casa, nós teríamos 3 opções. Mas como o 0 ficou de fora da primeira, ele pode entrar a partir da segunda. Então, ele entra. Então, para a segunda casa, a gente acabou colocando 4 opções. E aí, 4 opções, escolheu uma, ficou 3, 2. E aí, a gente consegue formar quantos números, né, que terminam com 3. Vai ser 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Vezes 2, na verdade, aqui, ó, 96. Certo? Então, a gente consegue formar 96 números de 5 algarismos ímpares que terminam com 3. E tomamos o cuidado de não começarmos com 0, dentro das nossas opções. Agora, para a sequência embaixo, é igual. Eu vou até copiar aqui novamente, ó. 2, 3, 5, 7, 9. Aí você fala assim, como assim, professor, igual? Veja, o 5 nós já fixamos. Então, eu não posso mais utilizá-lo. Tá certo? E aí, aqui nós temos o 0. Para a primeira casa, eu não posso usar o 0. Então, sobramos aqui com 4 opções. Escolhemos um número, ficou 3, mas o 0 entra. Então, nós temos 4 opções aqui também. 3, 2 opções. E aqui é uma opção que é o 5. E aí, você vai fazer esse produto aqui, que é a mesma coisa. Vai dar 96. Certo? Então, nós descobrimos agora o total de números ímpares, formados com 5 dígitos, dentro das nossas opções que terminam com 5. A mesma coisa vai ser embaixo. Já vou colocar direto, ó. Então, aqui a gente vai formar 96 números que terminam com 7. E aqui nós vamos formar 96 números que terminam com 9. Tá certo? E aí, você vai fazer o seguinte. Você pode fazer 96, que multiplica 4, ou somar o 96 4 vezes. Esse produto vai dar 384. Então, quando a banca pergunta quantos números ímpares de 5 algarismos distintos é possível formar, a resposta é 384. E tem um detalhe. Se o aluno considerar o 0 na primeira casa, tem resposta aqui, ó. É o 480. Aqui a banca já foi sacana, né? Tem muita gente que pôs o 0, não teve essa preocupação, porque se não tomar cuidado, passa despercebido mesmo. Ainda mais ali na prova, você tem questão do tempo, terminar rápido, cansaço. E aí tem alternativa, o aluno acha, acertei, tá tudo certo. Cuidado com isso. Então, vamos aqui, né, do nosso primeiro material
para a nossa última questão, que vai falar o seguinte: numa empresa há 3 vagas, então nós temos 3 vagas de analista financeiro. Então veja que as vagas são para o mesmo cargo. E há 7 pretendentes. O total de possibilidades de escolha que o diretor da empresa tem para o preenchimento dessas vagas. Nós já fizemos uma questão semelhante. Então, primeiro, só para deixar claro, vamos pensar o seguinte. Coloque assim, ó, pretendentes. Só para a gente clarear aqui o caminho. Vamos colocar aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G. Então, aqui nós temos um total de 7 pessoas concorrendo a uma das 3 vagas. E as vagas são as mesmas. E aí, vamos supor que quem ganhou, né? Quem venceu, vamos colocar assim, né? As vagas foram A, B e C. São as 3 novas pessoas que são contratadas para os 3 cargos. Aí eu te pergunto, tem primeiro colocado, segundo e terceiro? Os cargos são diferentes? Não, é o mesmo cargo. Então pensa comigo, se você colocar B, C, A, fez alguma diferença em mudar a ordem aqui? Não fez. Então a gente percebe que a ordem, veja, a ordem não interfere, a ordem não interfere no problema. Então a gente está percebendo que a ordem não interfere no problema. Se a ordem não interfere no problema, nós temos um caso de combinação. E de forma mais precisa, combinação simples. E aí, se é um caso de combinação, temos que usar a fórmula. Vou colocar aqui, ó, combinação de n elementos tomados P a P, nada mais é que n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Então, você vai substituir. Nós temos uma combinação de 7 pretendentes tomados 3 a 3. Então, o que nós vamos descobrir aqui? Quantos grupos de 3 pessoas a gente consegue formar? Um dos grupos vai ser o eleito a assumir as 3 vagas. É isso que nós estamos fazendo. Jogando aqui na fórmula, nós temos 7 fatorial sobre, e aí você tem 3 fatorial, que multiplica 7 menos 3 fatorial. Então, você vai ter o seguinte, ó, 7 fatorial sobre, aqui vai ficar 3 fatorial, que multiplica 4 fatorial. E aí, então, você vai fazer, você vai pegar o 7, você vai desenvolver até chegar no 4, que é mais próximo. Então, você tem 7 vezes 6 vezes 5 vezes o 4. Vou parar no 4, coloco o fatorial aqui, dividido por o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 vezes. Aí eu vou colocar o 4 fatorial aqui que já estava embaixo. Nós vamos simplificar. E aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Você corta com 6. Dali sobrou o quê? 7 vezes 5, que vai dar 35. Ou seja, com os 7 pretendentes a uma das vagas, as 3 vagas, a gente consegue formar 35 grupos de 3 pessoas, ficando assim com a letra D. Tá certo? Show de bola? Então, trabalhamos agora o nosso primeiro material. O tema da aula foi análise combinatória.
A banca, as questões dela são muito boas sobre a matéria. Tem banca que complica bastante, é muito desorganizada, ou então pega muito pesado sempre. E a banca não. Ela é mais direcionada, você pegou a manha ali, você já aplica e já dá certo, sem nenhum problema. Sugiro que você pegue o material, refaça o material sem olhar a aula, depois tendo dúvida, volte na aula, pausa, vai fazendo as anotações e assim por diante. Tá certo? Fechamos aqui então e eu te vejo na próxima.